estamos aqui gravando mais uma aula da nossa matéria de, perdão, Cristologia. É a quinta aula da nossa matéria de Cristologia. Hoje é quarta-feira, 22 de fevereiro de 2023. Esta é a quinta aula da nossa matéria de Cristologia, quarta-feira, 22 de fevereiro de 2022. Queremos agradecer os irmãos que, com bastante esforço, né? É assim mesmo, o reino de Deus é tomado por força, puderam estar aqui na nossa aula, agradecemos mesmo. Sei que é muito difícil para alguns de vocês chegarem, mas graças a Deus chegaram, né, que é o mais importante. Está chegando aí alguém com um iPhone, eu não conheço. Vamos ver se abre o vídeo. Vamos lá, está ali configurando o áudio. O iPhone, o irmão iPhone, quem é, por favor, se identifique, que eu não sei Não, quem sou é. eu, pastor Vince. Isso, perfeito, isso, porque é difícil, não estou vendo a tua Desculpa. identificação. Fica tranquilo, eu procurei ajustar a tua configuração e tá de boa, né? Porque eu preciso saber quem é para eu não dar acidentalmente o falta. Tá bom. Bom, meus irmãos, vamos rapidamente a alguns avisos, né, para já darmos início à nossa penúltima aula de Cristologia. Primeiramente, quero agradecer a você, né, que já pôde realizar o pagamento do mês da mensalidade de fevereiro. Muito obrigado àqueles que já puderam fazer. Deus abençoe, recompense e prospere cada um de vocês. Lembrando que este mês não é 30, não é 30, é 28. Então, é como um aluno, né, anteontem, não sei onde ele estava com a cabeça. Não, pastor, vou lhe pagar no dia 30 de fevereiro. Irmão, percebe o que você está falando. Ele insistiu, 30 de fevereiro, está correto? Não, meu irmão. Ih, então eu esqueci. 28 de fevereiro. Ele, é verdade, fevereiro não tem 30 dias. Mas acontece, né? Muito trabalho, mente sobrecarregado. Então, não se esqueça que esse mês de fevereiro, 28. Se você enviar seu pagamento no dia 1º de março, infelizmente, nós não temos como dispensar a multa dos $10, tá? Guarde isso. Se você for pagar no dia 1º de março, infelizmente, teremos que considerar a multa dos $10. Até o dia 28 está tranquilo, sem nenhuma adicional já no dia 1º de março, ok? Então, teremos que considerar. Ah, hoje, então, é a nossa penúltima aula da matéria de Cristologia, ok? Próxima aula, dia 1º de março, é a última aula, e terminaremos a matéria na próxima aula, e às 9h30, 9h40, já passaremos a nossa provinha. Quantos foram lá no grupo e viram que eu postei as respostas dos exercícios? Quantos já viram lá? Isso, que eu tenho certeza que você está indo lá no Faltando grupo. o Tem número aluno... 2, Como é que pastor. é? A Sim, número 2 do bloco 1, as respostas. sim. Está lá no Eu, grupo. Eu eu só postei. vi, eu só vi o bloco 1 e o 2. Aí pulou para o bloco 2, mas faltou a Não, da. deixa eu voltar lá. Tá perfeito. Bloco 1. Tá lá. Bloco 1, bloco 2. Tá aqui, ó. Certinho. Bloco 1, bloco 2. Não mudei nada. O bloco Para 1 e o mim, bloco 2 estão na mesma página. tem o número 2, 3, 4 e 5 que está faltando. Tem certeza? Vamos. Estranho. Bom, se tiver Ah, faltando alguma coisa, eu posto. Mas é o que está aqui. Deixa eu só ter certeza absoluta que eu estou fazendo a coisa certa. peraí. Ah, tá, entendi. Não, desculpa, pastor. É que o número Yeah, 1 yeah, yeah, é a yeah. resposta 1C. Ok, entendi. Isso, por favor. Certinho. Tá, gente? Aham, São duas beleza. páginas. São duas páginas, são dois blocos. Tá, vamos então Sim. nos deter aqui, que a dúvida da irmã Jennifer pode ser a dúvida de outros, tá? São Uhum, duas páginas de gabarito, duas. Na primeira sim, página, bloco 1, aí entendi. 1 e 2 em algarismos romanos, confere. Bloco 2, 1 em algarismos romanos, aí salta para outra página, aí vem o número 2 em algarismos romanos,
que pertence ao bloco 2. Confere, gente, para ter Sim. certeza que vocês estão comigo na mesma página, para não dar depois nenhuma dissonância, e aí chega a prova e você pode até me responsabilizar que eu tenho me esquecido de algo. Então, eu quero ter Não, tá certeza aonde está certinho. o problema da comunicação. Se é do meu lado, eu não tenho problema de, entende, ir lá, corrigir, fazer os acertos necessários. Agora, se é o problema de observação do aluno, então eu peço que o aluno tenha visão redobrada, porque a visão engana, né? Eu que uso óculos, eu sou enganado constantemente. A você que não usa óculos, por favor, Não, eu fica entendi, mais ligado pastor, do eu que eu, né? Fica entendi. mais Tá ligado do que... certinho. Perfeito, né? Não, mas eu com óculos não é brincadeira, não, gente. Como minha visão me engana. Meu Deus, eu tenho que ficar. Falta, às vezes, colocar uma lupa para eu ter certeza que eu estou batendo direito. Perfeito, meus irmãos. Então, vocês estudem os exercícios. Vão aparecer 12 questões, né? Extraídas dos exercícios. Então, eu conto com vocês. A provinha vai acontecer entre 9h30, 9h30 e 9h40. Dia 8 de março, anote aí, nós vamos começar a matéria de introdução homilética. Nós fomos hackeados já 2 vezes nos últimos 10 meses e os arquivos eles não se perderam. Quero deixar bem claro, os arquivos foram trocados, né? Foram trocados e isso nos trouxe um pouquinho de dificuldade em remontar a sequência das matérias. Graças a Deus não perdi nada, só houve o que? Uma troca, uma inversão, uma mudança de posição na sequência de matérias e até mesmo de páginas de apostilas. Isso me trouxe, então, um pouquinho de conflito. Isso aconteceu com 3, 4 matérias, mas essa é a razão que eu fiz aquela postagem agora há pouco, para ter certeza quem passou por quais matérias. Então, olhando direitinho, cheguei à conclusão que a matéria que temos que colocar agora é a introdução homilética, porque é a matéria que vai pegar praticamente a todo o grupo. Já na outra matéria, já vamos ter um grupo que já vai se retirar, entende? Ou vou parar definitivamente, ou vou continuar no médio nas segundas-feiras, tá bom? Então, essa matéria, a próxima matéria, introdução à homilética, certo? E aí vamos ter um número de alunos, seriam em torno de 4, 5, 6, se não estou enganado, que aí vão decidir ou parar de vez para depois participarem da formatura no mês de novembro ou vão seguir normalmente para o médio que funciona às segundas-feiras, tá? No mesmo horário. Mas isso a gente vai conversar maiores detalhes de forma privada com aqueles alunos que desejem continuar no médio. Você não é obrigado. Quem quiser parar no básico, amém. A gente respeita a decisão que o aluno tome, mas os que quiserem passar, continuar para o médio, então, quando fecharmos a próxima matéria, ou uma semana antes, a gente conversa, então, no privado. Todos entendidos, gente? Todos me entenderam? Isto, para a gente procurar manter o máximo possível da organização. Vamos lá, então. Abra a sua apostila na página 6. Página 6. Jesus, o nosso sumo sacerdote. Interessante, né? Estamos estudando sobre os ofícios do Senhor Jesus Cristo. Vamos lá. Sem olhar a apostila, se for possível, né? Porque às vezes não é possível. Mas sem olhar na apostila, quem de vocês se lembram quais são os 3 ofícios do Senhor Jesus Cristo? Os 3. Alguém se lembra? Se puder abrir o seu áudio, gostaria de ouvi-lo. Rei, profeta e sacerdote? Perfeito, irmã Isabel. Rei, profeta e sacerdote. Importante deixar claro que dos personagens da Bíblia Sagrada, nenhum conseguiram ter os ofícios à semelhança do Senhor Jesus Cristo. Nenhum, tá? Anote isso. Samuel, Davi tiveram vários ofícios, mas não os mesmos 3 ofícios. E dos 3, definitivamente o mais enigmático,
o mais curioso, né? E o mais profundo, sem dúvida, é o que vamos estudar agora, que é o sacerdócio, ou melhor dizendo, o sumo sacerdócio. Antes que nós entremos na didática ou na temática, alguém aí poderia me resumir em poucas palavras o que você entende das diferenças entre os sacerdotes regulares, normais, e o sumo sacerdote, porque a Bíblia fala de dois tipos, né, de sacerdócio. Um exercido pelos sacerdotes e o outro pelo sumo ou sumos sacerdotes, deixando claro que os sacerdotes eram vários. Por isso que quando estudamos o livro do Êxodo, né, e Levítico, descobrimos que eles são no plural, são vários e muitos. Mas na questão do sumo sacerdote é um só, tá? Qual é a diferença então básica entre o trabalho ou ofício dos sacerdotes e do sumo sacerdote? Alguém pode abrir o áudio, em poucas palavras, me dar a abordagem, caso você saiba, claro, não é obrigado a sabê-lo. Muitos Ninguém se eram chamados, habilita? que muitos eram, Sim. vários podiam ser sacerdotes, mas acho que somente os descendentes de Arão podiam ser sumos, pastor. Não, todos teriam que ser da descendência de Arão. Todos, todos. Todos Agora, há teriam que uma ser. diferença entre os sacerdotes regulares e o sumo. Eu quero saber qual a diferença básica. Aí, entendi. Caso saibam, ninguém é obrigado aqui a sabê-lo. Vou saber hoje. Vamos lá. Esperar um minutinho mais, se alguém consegue se lembrar. Ou se já leu em algum lugar. Talvez não estão se lembrando. Não estão se lembrando. Uau! Jesus É morreu. interessante, né, que é uma temática que deveria, não é? Não estou afirmando que você seja obrigado a sabê-lo, mas é uma temática que deveria ser sensivelmente conhecida, mas a gente observa que ela não é conhecida. Vamos lá. Antes de nós entrarmos aqui na apostila, já vou resumir uma frase. Os sacerdotes, eles tinham o exercício das tarefas dentro do tabernáculo, em particular no pátio e no lugar santo. Em outras palavras, todas as tarefas do tabernáculo exercidas no pátio ou no lugar santo cabiam aos sacerdotes. Então, os sacerdotes trabalhavam com as tarefas que tinham que ser executadas no pátio e no lugar santo do tabernáculo. Entretanto, no lugar santíssimo, somente o sumo sacerdote poderia ter acesso e uma vez por ano. E por qual razão? Foi uma ordem determinada pelo próprio Deus, que levaria este indivíduo, por nome de sumo sacerdote, para apresentar sacrifício em prol dos seus próprios pecados e em prol dos pecados da nação de Israel. Ok? Isso é o que diferencia o trabalho dos sacerdotes do sumo sacerdote. Então, coloque isso aqui em pauta. Os sacerdotes trabalhavam no pátio e no lugar santo. Somente o sumo sacerdote tinha acesso ao Santo dos Santos, o lugar santíssimo, e isto uma única vez por ano, para apresentar o sangue da novilha, do carneiro, da ovelha, macho de 1 ano, sem defeitos, sem mácula, como propiciação pelos seus próprios pecados e os pecados da nação israelita. Tá entendido todos? Entenderam? Isso é importante, porque do contrário eu terei dificuldade em expor a vocês Jesus como sumo Pastor, sacerdote.
Sim, Mas tinha algum critério específico que diferenciava o sacerdote do sumo sacerdote? as tarefas, as tarefas. Ah, tá, mas não tinha algo assim, ele precisa ser, não tinha, qualquer um Não, poderia ser escolhido para ser o sumo sacerdote. a escolha recaía pelo próprio Deus. O próprio Deus Ah, fazia a tá. escolha. O Uhum. próprio Deus chegava, no caso, a Moisés ou a um profeta, ok, em particular, para fazer a escolha. Não era um jogo de sortes, não era uma questão de mérito, né? O tempo de casa, mas era a escolha direta do próprio Deus. Quando Moisés estava vivo, Deus falava diretamente com Moisés e Moisés anunciava a escolha do próprio Deus, né? No caso da morte de Moisés, depois de Josué, vieram o tempo dos juízes, aí Deus usava um juiz ou um profeta para fazer a sua escolha revelada, não é? À nação de Israel e ao grupo dos sacerdotes. Geralmente, o sumo sacerdote saía de um grupo de sacerdotes que já estavam lá servindo dentro do tabernáculo. É como se fosse uma promoção, não da parte do homem, mas do próprio Deus que trazia a escolha, entende? Quando nós estudamos, né, o primeiro sumo sacerdote, que foi Arão. E quem se lembra de Arão? Irmão de Moisés, lembra-se disso? Então ele foi chamado para ser o primeiro sumo sacerdote do tabernáculo. Quando Arão está próximo a morrer, Deus já revela a Moisés: separa-me a quem para ser o sucessor? Alguém se lembra? Separa-me fulano para suceder a Arão quando morra. Alguém se lembra? Ninguém está se lembrando? Rapaz, vocês vão ter que voltar à Bíblia e ler. Ele pede para separar o filho de Arão. Eu não lembro o nome agora, mas ele é o filho dele. Isto, Eleazar. Eleazar. Eleazar, tá? Entenda isso, tá? O sumo sacerdote, ele era chamado por Deus, o escolhido da parte de Deus, sempre num grupo de sacerdotes que já estavam em operação, que já estavam trabalhando, não vinha do lado de fora, compreende? Porque pode ficar aquela ideia, né, que o sumo sacerdote era um camarada estranho ao trabalho do tabernáculo. Não, ele teria que estar ali, trabalhando, operando, e aí Deus faz a sua escolha e separa o indivíduo. Então, Deus, já sabendo da morte, da proximidade da morte de Arão, já fala com Moisés: Moisés, separa-me a Eleazar, porque ele vai suceder o seu pai como sumo sacerdote. Lembraram agora? Lembraram agora? Isso é importante, tá? Tudo isso para a gente entender esse ofício do Senhor Jesus Cristo. Vamos lá. Lá na nossa apostila, página 6. A Bíblia também nos escreve inúmeros sacerdotes. Jesus, entretanto, é maior do que todos eles, porque todos eles, para se aproximarem de Deus, precisavam continuamente oferecer sacrifícios por si mesmos. Essa é a característica também o que diferenciava o trabalho dos sacerdotes dos sumos. Eram as suas atividades, os seus ofícios. E um detalhe: a roupa do sumo sacerdote era totalmente diferente, totalmente. Havia uma semelhança básica, mas olhando a grosso modo a roupa do sumo sacerdote comparado aos sacerdotes era completamente diferente. Eu vou ver se eu consigo expor a ilustração para vocês verem, né, que eu tentei colocar dentro do meu PowerPoint, mas deu um pequeno conflito, não tive o tempo suficiente para fazer essa semana. Se eu não conseguir hoje, eu vou passar então na próxima semana para vocês visualizarem a diferença das roupas, né, segundo a narrativa do livro do Êxodo, da roupa dos sacerdotes e da roupa do sumo sacerdote. Mas vamos lá. Jesus, além de ter sido ele mesmo o maior de todos os sacrifícios, que é o chamado sacrifício expiatório insubstituível, também tornou-se o nosso sumo sacerdote junto ao trono da graça,
tornando-se o nosso único acesso a Deus. Outra coisa importante que tem que ser considerada. Hoje, fisicamente, entre nós, na terra, Jesus não está. Alô? Hoje, fisicamente, em carne e osso, Jesus não está na terra entre nós. Confere? Se alguém me disser onde está Jesus fisicamente, me dá o endereço. Eu saio agora correndo. Sério, gente, não estou exagerando uma palavra. Se o irmão vai te dizer, Jesus acaba de entrar aqui na porta da minha casa para comer aquela picanha que o senhor já comeu. Eu faço uma loucura. Saio no primeiro voo da manhã, segura o homem aí, amarra no pé da mesa que eu vou me encontrar com ele. Eu sei que esse convite, irmão Otto, irmã Núbia, nunca vão me fazer, sabe por quê? Porque ainda não é tempo de Jesus se manifestar visivelmente em carne e osso aqui na terra. Quantos estão entendendo o que eu estou querendo dizer, gente? Então, quem está entre nós manifestando e revelando a presença de Jesus? O Espírito Santo. Procure não se esquecer disso. O Espírito Santo, ele revela, ele manifesta, ele traz a presença do Pai e do Filho. Fala da parte do Pai e fala da parte do Filho. Revela as palavras do Pai e revela as palavras do Filho. Aí eu pergunto, onde está hoje, agora, neste exato momento, o Senhor Jesus Cristo, fisicamente falando? Vamos lá, aonde está ele exatamente agora? Do lado Se é direito que alguém do já leu trono, alguma coisa. do lado direito do trono do Pai. Excelente, mas mais do que isso, ele está à direita do Pai no trono, mas mais do que ele está fazendo o que lá em cima? Está sentadinho, bracinhos cruzados, dizendo tchau, igreja. O que ele está fazendo? Advogando por nós. Falando. De que forma? Intercedendo? De que maneira? Intercedendo. Eu estou puxando porque vocês sabem, gente. Se vocês não soubessem, eu não estaria puxando, como diz lá no interior do Rio Grande do Sul, a corda da caçamba. Estou puxando a corda da caçamba, né? Irmã Lidiane deve entender essa expressão, né? Puxar a corda da caçamba. Lá em Minas também se fala isso, né? Puxar a corda da caçamba, né? No Rio Grande do Sul chama-se a corda da caçamba, a corda do cipó. Vamos lá, eu sei que vocês sabem. Está intercedendo como? Fazendo o quê? Travou. Ok. Jesus está à direita do Pai. Ele tem um trono lá em cima, sem dúvida. Mas lembre-se, Jesus está no tabernáculo celestial, trabalhando como sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, a carta aos Hebreus. Quem já leu a carta aos Hebreus alguma vez? Alguém aqui já leu a carta? Então se esqueceram. Quando você lê a carta aos Hebreus, capítulo por capítulo, você vai descobrir isso. Então eu dou essa dica. Tira um tempinho essa semana, ou no máximo na próxima, não é muito grande, né? Tem 13 capítulos, a carta aos Hebreus. Aí você vai descobrir o que Jesus está fazendo lá no céu. Primeiro, ele está à direita de Deus, tem um trono, né, que se compartilha ao lado do Pai. Segundo, o trabalho básico de Jesus lá no céu é de ser o sumo sacerdote. E qual é o trabalho do sumo sacerdote? Todos os dias, todo momento, ele intercede pelas suas igrejas ao redor da face da terra, apresentando diante do Pai o quê? O seu próprio sangue, derramado na cruz do Calvário. Então isso é importante, não podemos nos esquecer disso. Número 2, Jesus Cristo tornou-se o nosso sumo sacerdote ao morrer e ressuscitar e ser recebido no céu, e de lá intercede por nós. Está ali Marcos 14, 62, Marcos 16, 19, Atos 7, 55 e 56. Número 3, o sacerdote no Antigo Testamento não podia ter os seguintes defeitos. Está lá em Levítico,
capítulo 21, do verso 17 ao 21. Vamos ver esse texto. Esse é um texto lindo demais. Estranhamente pouco conhecido, pouquíssimo conhecido, porque já ouvi de boca de pastores. Não gosto de ler o livro de Levítico. Impressionante, né? Já vi de pastor dizer não gosto. É muito difícil. Por que é difícil? Tudo que é difícil, nós temos que investigar, nós temos que estudar, não é verdade? Para nós termos a compreensão da dificuldade. Livro de Levítico, capítulo 21, do verso 17 ao 21. Vamos lá? Isso. Ô, irmã Núbia, já adiantou o serviço? Tá lá, irmã Núbia não brinca em serviço. Se você disser, irmã Núbia está dormindo, é pecado. Ela está trabalhando com 10 radares. Ó, entendeu? Por isso que o irmão Wellington tem aquele sorriso que nunca sai. Já viu a máscara do Coringa? Né? Olha lá, olha só, meu Deus, irmã Núbia, Deus abençoe. A irmã Núbia está querendo pontinho. Eu estou percebendo. Acho que ela vai hoje levar um pontinho daqueles gordos. Vai dormir hoje. Oh, Jesus, como é que tu és bom. Intercedeste por nós lá no trono. Tá aí, gente, tá lá no grupo a roupa, as vestes do sumo sacerdote. Obrigado, irmão. Melhor impossível. Vocês estão vendo aí a diferença da roupa dos sacerdotes. Era praticamente uma túnica com um cinturão ao redor, ok? Na altura do ventre. E a roupa do sumo sacerdote era muito elaborada. Pena que não teremos tempo para dar os detalhes, mas cada uma dessas peças da roupa do sumo sacerdote, ela aponta direta e exatamente para a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Né? Queria ter tempo, né? Bastante tempo, para falar. Só para falar dessas roupas, eu gastaria 2 aulas, mas nós não temos mais. Assim, 2 aulas, de repente eu posso dar uma pinceladinha na próxima aula, dando estes detalhes, mas são lindos, dignos de nota e de estudo. Mas vamos lá. Levítico capítulo 21, versículo de número 17. Levítico capítulo 21, versículo de número 17. Vamos lá. Falarão dizendo: ninguém dos teus descendentes nas suas gerações em que houver algum defeito se chegará para oferecer o pão do seu Deus, pois nenhum homem em quem houver defeito se chegará, como homem cego ou coxo, ou do rosto mutilado, ou desproporcionado, ou homem que tiver o pé quebrado ou a mão quebrada, ou corcovado ou anão, ou que tiver bélida no olho, ou sarna ou impinges, ou que tiver testículo quebrado. Nenhum homem da descendência de Arão, o sacerdote, em quem houver algum defeito, se chegará para oferecer as ofertas queimadas do Senhor. Ele tem defeito. Não se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Olha que interessante, desculpe. Olha que interessante isso. Cada uma dessas características tem a ver com atributos morais e espirituais que nós, obreiros da obra do Senhor, precisamos ter. Veja bem, Deus não está exigindo de mim ou de você perfeição, hein? A perfeição no plano humano não existe, entenda isto, não existe. Mas, uma vez que estamos servindo a um Deus que é santo, 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 o que Deus pode exigir como mínimo é termos padrões espirituais que se aproximem, não é, daquilo que ele nos apresenta dentro destas figuras, né, que é a ausência de defeitos físicos, que era muito comum naquela época, como também é nos dias de hoje. Naquela época, pelo fato que a medicina, né, era uma medicina bem rudimentar ou quase zero comparada aos dias de hoje, certo? Mas vamos entender essa abordagem muito curiosa que a Bíblia fala sobre a ausência
desses defeitos. Entenda isso aqui: nenhum sacerdote ou sumo sacerdote podia portar esses defeitos. Do contrário, ele estaria completamente eliminado como candidato ou ao sacerdócio ou automaticamente ao sumo sacerdote. Vamos lá então. Ser cego. Porque Jesus, veja bem, não tinha nenhum desses defeitos. Então a ausência desses defeitos aponta exatamente para quem? Não apenas para nós obreiros, mas para Jesus. Ser cego, não vê nada. Jesus tudo vê, de acordo com Hebreus 4:13. Ser coxo, não anda firmemente. Jesus é firme, de acordo com Mateus 14:25. Ter nariz chato, né? Nariz esmagado. Coitadinho dos irmãozinhos de nariz chato naquela época, não podiam ser candidatos ao sacerdócio. Aí, Jesus, discriminação não. Tem uma aplicação espiritual muito séria, né? Fala de intromissão. Jesus só entra na vida de uma pessoa se for convidado. Apocalipse 13:20. Pé quebrado. Pé quebrado fala de andar dificultoso. Jesus não apenas anda firmemente, mas ainda carrega os que precisam. Que coisa linda isso aqui, né? Isso serve para nós obreiros. Temos que andar com firmeza e com sustentabilidade para carregar outros, não é? Ou você não tem carregado algumas pessoas espiritualmente? Meu Deus, pastor, nem fale. Parece que eu sou muleta de umas 3 dúzias de pessoas, né? E nem me fale comigo, que às vezes eu tenho a impressão que eu sou um hospital, né? Eu levo 2, 3, 4 às vezes só Jesus. E não sou pastor de igreja e nem quero correr atrás disso, porque aí sim você é muleta de muita gente. Meu Deus, mas Jesus sim, ele tem essa capacidade maravilhosa de carregar os que dele precisam. Mão quebrada. Mão quebrada fala de inatividade. E as mãos do nosso Senhor Jesus Cristo estão sempre como? Trabalhando. Corcunda, já viu aquela pessoa corcunda, né? Que na medicina chama-se lordose, né? Tem um calombo enorme, a toda envergada para baixo, né? Daí veio aquela lenda, não aquela lenda, aquela história de Alexandre Dumas, um escritor francês, o Corcunda de Notre Dame. Não sei se já ouviram falar dessa lenda, entre aspas. Foi um fato real que um escritor francês do século XVI decidiu colocar no papel e fez um conto que estourou na época, né? Na época dos Três Mosqueteiros, é a mesma época do Corcunda de Notre Dame. Alguém já viu um Corcunda? Pessoalmente, alguém já viu? Ele anda assim. É forçado a andar envergado e olhando para baixo. É difícil você ver um corcunda com a cabeça ereta. Não tem como, por causa do seu problema na espinha dorsal, né, que faz com que ela se erga, né, como fosse um bulto, né, um abscesso nas costas, aí força com que o crânio fique voltado para baixo. Por isso que o corcunda só olha para baixo. E Jesus sempre olhou o céu. Então, o obreiro que fica olhando para baixo é o obreiro corcunda. E aí dá problema. Dá problema, porque perde a visão do céu. Bélida nos olhos. Não sei se você sabe, tem pessoas que têm uma espécie de... Bom, eu conheço 2 aqui na Flórida e 2 aí em Massachusetts, né? Que tem uma pintinha no olho, e essa pintinha às vezes cobre uma boa parte até da íris, trazendo que um tipo de uma nuvem, né? Eu conheço um irmão de Marlborough, ele é um obreiro muito dedicado ao Senhor, ele está para fazer uma cirurgia, inclusive desse ano, para tirar essa pintinha que cobre a íris e uma parte da pupila, que atrapalha dele ver com nitidez. Alguém já viu? Pessoas que têm essa tipo de uma pintinha no olho, pode estar na pupila, na base da pupila, ou na base da íris. Seja em um lado ou de outro, atrapalha, né? Faz com que a visão fique fraca. E geralmente a pessoa que tem esse problema na visão, ela é míope. Daí é a visão fraca, como está aqui na apostila. E Jesus sempre via longe. Sarna.
Não é só cachorro que tem sarna, não, gente. A sarna também é uma afecção cutânea, um problema de pele que afeta seres humanos, né? E contagia, né? Não sei se alguém já leu nos anos 60, no final dos anos 60 teve uma praga de sarna em alguns bairros da zona norte da cidade do Rio de Janeiro. Quase 400 mil pessoas foram afetadas por esse contágio, porque contagia, questão de horas. Eu tinha 10 anos de idade, isso em 1968, me lembro como hoje, foi um negócio assim grave demais, e no final das contas, em 1 mês e meio, tinham mais de 400 pessoas contagiadas por sarna. E a sarna fala do pecado, que é contagioso. Jesus jamais pecou, de acordo com João 8,46. Impinges. As impinges são manchinhas, não é? Que podem ter aqui na parte de cima das nossas mãos, no trajeto do braço, do rosto, parecido com como se chama aquela manchinha que tem no rosto, né? Não é sarna, é sarda. Tem a sarna, que é uma ficção da pele, e a sarda, né? Que parece que a pessoa tem ferrugem no rosto. Não sei se você já viu pessoas assim. Geralmente as pessoas de pele muito branca, elas têm essa tendência de ter sardas. Alguém já viu alguém com sardas? Pessoa sardenta. Parece que tomou um banho de ferrugem, espirrou um caldo de ferrugem no rosto, e até a pessoa se sente um pouco, né, discriminada por ter sardas. A Bíblia fala de pimpins, e aí fala do caráter manchado. Jesus foi e é sem defeitos. Aí você vai me perguntar, então, o camarada sardento não funcionava para ser sacerdote? Não. Discriminação? Não, porque isso fazia com que ele chamasse atenção, não é? Embora ele não teve culpa por ter nascido sardento, mas está lá o camarada, né? Querendo servir lá no tabernáculo, se apresenta ao sumo sacerdote. Estou aqui. Não, desse jeito não dá. Tem que tirar essa sarda. Então, ele ficava automaticamente eliminado. Quebraduras, defeitos ocultos. Existem pessoas com defeitos ocultos, por exemplo, um dedo quebrado, o pulso levemente deslocado, problema de clavícula ou omoplata, defeitos que não se enxergam a olho nu, mas no momento que a pessoa está ali no tabernáculo, exercitando, fazendo o seu trabalho, ela, ai, doeu meu dedo. Aí o sumo sacerdote, por que está doendo o seu dedo? Aí descobre que o cara mentiu, né? Para ter o cargo, para ter a promoção, estava lá com o dedo quebrado e não quis revelar o defeito oculto. Oh, está doendo meu ombro. Aí o sumo sacerdote vai lá e checa, tem uma fratura, né, oculta no ombro. Então o sumo sacerdote que fazia, né, a inspeção dos sacerdotes para saber se eles realmente tinham desses defeitos, e em geral eles encontravam facilmente, né? Mexia aqui, mexia acolá, embora a Bíblia não nos dá relatos de como era feita a seleção, mas escritos do Misdrash, né, que é o livro das tradições judaicas, nos mostra, né, como era o procedimento de escolha, né, dos sacerdotes. Lembre-se que eram os sacerdotes que passavam por esse crivo. Somente o sumo sacerdote era chamado diretamente por Deus. Já os sacerdotes não. Eles passavam por um crivo, né, para ver se eles se encaixavam dentro dessas exigências que acabamos de ler. Se esses defeitos fossem detectados, já estava eliminado. Complemento. Olha só que isso aqui é interessante. A palavra sacerdote vem do hebraico Kohen, ou Cohen. Talvez você conheça alguém com o sobrenome Cohen. Alguém conhece alguém? Alguém, uma pessoa, um conhecido, um parente, um amigo que tem o sobrenome Cohen? Pode ser C-O-H-E-N ou K-O-H-N. Seja com K, seja com C, é de origem hebraica, tá? E o significado de Cohen ou Kohen, que é a tradução correta, né? Porque o H ele é pronunciado como Kohen, quer dizer sacrificador, ou aquele que apresenta o sacrifício. Essa palavra, só no Antigo Testamento, né, porque é uma palavra hebraica,
ocorre 741 vezes. Uau! É uma das palavras de maior ocorrência em hebraico dentro do texto do Novo Testamento, que vai de Gênesis a Malaquias. Só a palavra Senhor é que ganha em termos de ocorrência. Ela aparece 1855 vezes. E a segunda palavra hebraica que mais aparece no Velho Testamento é a palavra Cohen. Então nós entendemos que Deus dá muito valor à repetição, à ocorrência desta palavra. E principalmente, tá aí, ó, faz um highlight. No livro de Levítico, surge 185 vezes. Eu bato na tecla. Como tem gente que não gosta do livro de Levítico, mas se você para ler estudando-o, você muda de ideia da água para o vinho. Você passa a amar o livro de Levítico, porque é normal, quando você não entende o que lê, causa desconforto, né? Causa até antipatia, né? Como muitos não gostam, detestam ler o livro de Crônicas, porque é muito número, é muito genealogia, é muito nome de fulano, cicrano, beltrano. Tem um porquê de tantos nomes, de tantas genealogias no livro, os dois livros de Crônicas? Claro que tem uma razão. Agora, o problema está em nós, em não conhecermos a correta chave interpretativa do livro. Quando a gente aprende a interpretar o livro, passamos a entendê-lo. É o mesmo problema do livro de Levítico, né? Quando eu leio estudando o livro, muda. Aí você passa a ser um apaixonado. Só para dar uma dica aí. Se você gosta de tipologia bíblica, alguém já ouviu falar de tipologia bíblica? Não. Eu já postei, não sei se foi aqui com vocês, na quarta-feira, deixa rapidamente conferir. Se foi aqui na quarta-feira, amém. Se não foi, eu vou postar para vocês um dos melhores livros que existem na área de tipologia bíblica. Deixa aqui eu localizar. Deixa eu ver aqui. É um dos melhores livros de tipologia bíblica. Está lá no grupo. Se você puder ter este livro, não vai se arrepender. Sombras, tipos e mistérios da Bíblia. É o top das galáxias em língua portuguesa. Recomendo. Pastor Valentim ou edições CPAD. Tem esse livro. Você começa e não consegue parar de ler até o fim. Excelente. Vai ajudar você a entender, sobre a cristologia, vai ajudar você a entender a escatologia, tudo que estiver envolvido, tipos, figuras, símbolos, este livro vai te dar uma orientação maravilhosa, tá? Eu recomendo. Eu vou tentar descobrir se esse livro tem em formato PDF. Já me disseram que tem. Vou dar uma pesquisadinha. Se tiver, não tem problema de jogar aí no grupo para você ter pelo menos uma cópia em PDF. Se você no futuro querendo uma cópia em papel, é interessante, porque aí você pode fazer as suas anotações, tá? Recomendo. Tem outros, mas esse é o melhor livro disponível hoje em língua portuguesa, né, sobre sombras, tipos e mistérios da Bíblia. Você não vai se arrepender. Excelente. Eu duvido que você vai começar esse livro de ler e conseguir parar. Não consegue. É o tipo do livro. Já teve aquela experiência daquele livro que você começa e o livro te segura de tal maneira que você não consegue parar? Tá passando 8 horas e você está agarrado com o livro. Esse é um deles, tá? Não estou exagerando uma palavra. Foi o segundo livro que eu li na minha vida. O segundo livro. Eu tinha 4 anos de idade. Sério, pastor? Ele já existia, ele já é antigo. Bem antigão. Eu estava lendo, se não me falha a memória, a primeira edição
desse livro em 1970. Excelente, excelente. E, gente, quando eu gosto de um livro, eu fico até chato em falando do livro, tá? Aí quando você adquiri-lo e começar a lê-lo, aí você vai entender por que eu estou sendo tão chato em repeti-lo, porque, repito, isso vai abrir o horizonte de vocês na compreensão da cristologia e da escatologia. Se a escatologia é aquele quebradeiro de cabeça, como também é um pouquinho a cristologia, esse livro vai fazer isso, vai abrir uma porta tremenda para vocês. Vamos lá. O livro de Levítico também é chamado de um manual dos sacerdotes. Ele era a pessoa autorizada por Deus para oferecer sacrifícios pelo povo. Não era apenas os israelitas que tinham sacerdotes. Vários outros povos da antiguidade também tinham líderes religiosos. Os egípcios, diz a Bíblia, lá em Gênesis 41:50, os filisteus e etc. Entre os primeiros personagens bíblicos, podemos citar que exerceram um certo tipo de função sacerdotal. Temos Melquisedeque, Noé, Abraão. Ó, olha que interessante. Poucos de nós. Irmão Zandro, já lá. Irmão Zandro foi lá no fundo do baú e descobriu. Parabéns, irmão Zandro. Mas que irmão Zandro está querendo pontinho. Foi irmão Zandro e irmão Fernanda. Falem a verdade. Falar a verdade não é pecado, não. Ele puxou isso aí do fundo do baú. Irmã Fernanda e irmão Zandro. Foi, pastor, foi eu. Esse é só sobre o tabernáculo, mas muito bom. Muito bom, ok, excelente. Conheço também a tipologia do tabernáculo. Obrigado, irmão Sandro, por ter compartilhado. Deixe-me ver quem é o autor, se é Abraão de Almeida, que tem um do pastor Abraão de Almeida. Não, esse não é do pastor Abraão de Almeida, mas pelo que eu estou observando, parece ser excelente. E é. Ele dá ilustração. Uau. Né? É mais uma apostila. Ele é focado só no tabernáculo. Ele tem um desenho de uma apostila, isso que eu ia dizer agora. Mas pelo que eu estou vendo, ele é muito explicativo, muito bom. Não é um livro, na verdade, realmente é uma apostila. É uma apostila. Não diz quem é o autor. Só no tabernáculo. Então, mas é bom. Pelo que eu estou aqui manuseando as páginas, excelente. Só aqui na introdução já deu para notar a qualidade do texto, a profundidade da pesquisa. Recomendável, irmão Zandro. Parabéns, muito bom. É uma apostila que o irmão Zandro está compartilhando. Deixa eu ver aqui. Isso, irmã Jennifer, essa é a capa antiga. Essa é a capa antiga, exato. Ele tem esses sombras, tipos e mistérios da Bíblia. Tem duas capas, para que os irmãos não se confundam, né? A que eu postei agora há pouco com fundo amarronzado, alaranjado, e esta que a irmã Jennifer acaba de postar, que é o formato antigo, certo? Porque como ele já passou por muitas e muitas revisões, então esta essa capa de fundo esverdeado é das versões ou das edições bem mais antigas, porque ele sofreu uns bons acréscimos. Então você fica na liberdade de adquirir como também a outra edição. Mas eu vou correr atrás para ver se eu consigo encontrar em PDF. Mas, irmão Zandro, muito obrigado. Excelente. Desfrutem, não é, dessa apostila que eu acredito, não é muito grande. Estou vendo aqui que ela tem, deixa eu ver aqui quantas páginas, 50 páginas. Então você pode eliminar a leitura em um dia. Em um dia você, facinho, lê e vai entender coisas assim assustadoras e lindas sobre o tabernáculo. Muito bom, eu acredito. Queria saber quem é o autor, não apresenta o nome dele, mas dá a entender que é um trabalho muito bem elaborado, muito bem organizado, profundo, bíblico. Estou vendo aqui, muito bom, muito bom. Mas eu vou descobrir quem é o autor, né? Porque me interessa conhecer a fonte, mas eu não estou vendo aqui nada irregular. O manual utilizado no tabernáculo, na página 9, muito bom. Olha, ouro, prata, bronze, estofo azul, excelente. Aqui está falando até de Jesus, ó. Jesus como filho de Deus, realeza Jesus como rei. Muito bom, gente. Gente, irmão Zandro parece que está querendo uns pontinhos daqueles. Ele exagerou na dica.
Parabéns, irmão Zandro. Irmão Zandro, para quem não sabe, é também livreiro, não é? Revende uma boa quantidade de livros, né? Não sei quem, entre eu e o irmão Zandro, quem tem mais livro, né? Acho que acredito que ele consegue ter mais do que eu, porque é livreiro, né? Eu tenho um pouquinho menos do que ele, porque eu sou consumista doente. Bom, não digo doente, mas assim, de carteirinha assumida. Mas vamos lá, vamos continuar então. Como eu já havia falado, né? A Bíblia nos cita outros sacerdotes. Melquisedeque, Noé, Abraão e Jó. Se você não sabia, esses também exerceram o ofício de sacerdotes. Somente quando o povo de Israel saiu do Egito é que Deus estabeleceu oficialmente o sacerdócio. Anote aí. Antes disso, o sacerdócio era esporádico e aleatório. O que quer dizer esporádico ou aleatório? Acontecia diante de uma necessidade demandada pelo próprio Deus. Anote isso aí. Antes da saída dos israelitas da terra do Egito, o sacerdócio não era uma coisa contínua, direta. Acontecia, ok? Quando Deus exigia a ocasião. Orientava um profeta, orientava um emissário seu, um porta-voz, para então fazerem os sacrifícios. Né? Daí entrava a pessoa de um sacerdote, porque lembre-se que o sacerdote ele trafegava na mão oposta do profeta. Por quê? Porque o profeta trazia Deus ao povo. O sacerdote, no sentido ao contrário, levava o povo a Deus. E através do quê? Dos rituais de sacrifício. Já o profeta trazia o que? A mensagem, a revelação falada e escrita da parte do próprio Deus. Então, anotaram aí, então, depois da saída dos filhos de Israel do Egito, é que o sacerdócio ele é estabelecido de forma oficial e teve início com Arão e seus filhos. Além de oferecer os sacrifícios pelo povo, o sacerdote deveria agir também, olha interessante, como mestre ou professor do povo. Daí, anote, já falamos isso em outras aulas, em outras turmas. O ministério principal e inicial dos levitas nunca foi o louvor ou adoração. Inicial. Por favor, entenda isso aqui. Quando eu estou falando de inicial, é dentro de um ano aproximadamente 1445 a.C. Os levitas vieram abraçar o louvor, a música, a adoração no governo do rei Davi. Isso por volta do ano 1000 antes de Cristo. Então levou quase 500 anos para os levitas serem incorporados no ministério de louvor, música e adoração. Por isso temos que ter muito cuidado. Eu creio que vocês, infelizmente, já estão acostumados com esse jargão, né, indevidamente colocado pelas páginas bíblicas, porque a Bíblia não coloca isso. Né? Você vê lá o camarada no louvor, está lá o levita tocando a guitarra, está lá o levita tocando o tambor, o levita está tocando trompete. Não, 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 não. O músico, o adorador, não compete biblicamente chamá-lo oficialmente de levita. Isso é um erro grosseiro no ponto bíblico e no ponto teológico. Quantos estão me entendendo, gente? No ponto bíblico e teológico é grosseria. Você dizer, eita, pastor, tem um monte de grossos. Claro, o povo não está estudando a Bíblia, é normal. Se não vai nem uma escola bíblica dominical, caso a igreja tenha, e tem igrejas que infelizmente não tem uma escola bíblica dominical ou uma escola bíblica semanal, como seja, então é normal que o povo vai ficar mergulhado num certo desconhecimento, numa certa ignorância bíblica. Agora é estranho quando a igreja tem uma escola dominical ou uma escola bíblica semanal, os obreiros, particularmente os obreiros, desculpe, estou querendo pegar no pé de nenhum obreiro, insistem com essa terminologia levita, porque não tem encaixe, não tem enquadramento.
bíblico, né? É certo, sim, dizer e afirmar à luz da Bíblia que os levitas, no reinado do rei Davi, ocuparam o chamado da música, adoração e o louvor. Agora, rotular o levita como unicamente um louvorista, um músico e um adorador é completamente errado. Além disso, os levitas, não é, eram cuidadores do tabernáculo, eles cuidavam, seriam os primeiros diáconos, eles eram auxiliares dos sacerdotes, e também os levitas, não é? Eles ornamentavam o tabernáculo, mas a principal função inicial dos levitas era o ensino da escritura sagrada. Está lá Levítico 10, 10, 11 e Deuteronômio 33, 10. Deve que nem sempre, olha só, eles cumpriam. Vemos isso também nos dias de Jesus, em Lucas 10, 25 e 37. Foram eles principalmente que planejaram a morte do Salvador. Uau! Então os levitas correram atrás do planejamento da morte de Jesus. Se você não sabia, está lá em Lucas 10, 25 ao 37. Foi um grupo de levitas que teceram, né, levantaram uma intriga que desencadeou lá na frente com a morte de nosso Salvador. O livro de Hebreus, a carta aos Hebreus, fala claramente sobre a superioridade do sacerdócio de Cristo em relação aos sacerdotes do Antigo Testamento. Vamos fazer uma rápida recapitulação? Vamos lá? Vamos ver se vocês realmente pegaram esta pequena base sobre o sacerdócio e sobre Jesus como sumo sacerdote. Número 1, o que diferenciava, basicamente, os sacerdotes comuns do sumo sacerdote? Qualquer aluno pode abrir o áudio e me dar uma rápida colocação. Só o sumo sacerdote tinha acesso ao Santo dos Santos, uma vez ao ano. E o que ele fazia lá? O Ele tinha uma sacrifício, função. ele fazia o sacrifício. De que forma? Consegue se lembrar? Com certeza, ele apresentava o sacrifício, mas tinha uma maneira muito curiosa, muito interessante de apresentar esse sacrifício. Ele fazia por ele e pela nação de Israel? Perfeito, mas tinha uma outra maneira mais estranha. Eu falo com Bem a corda estranha. amarrada na cintura? Além disso, era um procedimento muito incomum. Perfeito, esses são detalhes suplementares, mas tinha um procedimento que o sumo sacerdote fazia para fechar o sacrifício. Ele entrava na costa, pastor? Além disso, tinha algo muito interessante. Eu já vou dar a dica. Ele fazia isso sobre o propiciatório. Quando ele chegava no propiciatório, ele fazia algo bem comum, bem estranho. Era o banho, a lavagem que eles tinham que lavar ele? Que ele Não, tinha que isso se era lavar? antes. Isso era né? antes. Era lá no pátio. Nenhum sacerdote, nenhum sumo sacerdote poderia ter acesso ao lugar santo e muito menos ao lugar santíssimo sem antes se banharem na pia de bronze. Lembra-se da pia de bronze? A pia de bronze está lá de fora, lá no pátio. Mas o sumo sacerdote tinha um procedimento estranho na hora de apresentar o sacrifício. Como era esse procedimento? Era bem estranho, não era nada comum. Porque cabia unicamente ao sumo sacerdote ter esse procedimento. Os sacerdotes não conheciam esse procedimento. Conheciam, sim, na informação que eles receberam da parte de Moisés e ficou registrado no Pentateuco. Mas não cabia aos sacerdotes lançar mão desse procedimento. Ninguém se lembra? Vamos lá. O sumo sacerdote entrava com o sangue do animal a ser apresentado. E o que ele fazia? Ele borrifava, ele salpicava em cima dos 4 chifres ou das 4 pontas da tampa da Arca da Aliança. Lembram-se disso ou não? Alguém se lembra disso? Não! Então vamos ter que ler o livro de Levítico e o livro do Êxodo. É muito interessante, muito interessante. Ele entrava com sangue. Era geralmente numa tigela, num recipiente. E ali ele fazia o quê?
com um molho de hisopo, ele borrifava, ou seja, salpicava sobre os 4 chifres. Algumas traduções dizem chifres, mas o correto seria as 4 pontas que tinha na tampa da Arca da Aliança. Se você ver os desenhos, algumas bíblias de estudo trazem lá no finalzinho, né, como a irmã Núbia nos apresentou aqui, o desenho da roupa do sacerdote. Em algumas bíblias vocês vão encontrar o desenho da Arca da Aliança. E na tampa, que é do propiciatório, ela tem exatamente 4 pontas, lembrando-nos chifres. Não são exatos e propriamente ditos chifres, mas algumas traduções trazem como chifres, né? No espanhol traz como cuernos, no inglês, né, traz como horns. É muito interessante, porque eles tinham, na verdade, um formato que lembra a chifre, mas não eram propriamente chifres. Anotaram aí qual era o procedimento que o sumo sacerdote fazia no ato de sacrifício? Ele Levítico pegava o sangue... 16, 14, né? Como? Levítico 16, 14. Isto, vamos lá ler esse texto, Levítico também faz menção, o Êxodo faz menção, Levítico também faz menção. Se você puder anotar, interessantíssimo. Levítico capítulo 16, versículo de número 14. Tomará do sangue do novilho e com o dedo aspergirá sobre a frente do propiciatório. Olha só, com o dedo. Veja só. E diante do propiciatório aspergirá 7 vezes do sangue com o dedo. Uau! Com o dedo. Então, ele levava num bol, num recipiente, e o dedinho lá, ó, trabalhava de uma maneira interessantíssima. Lembre-se que aí é o sacrifício pelos próprios sumo sacerdote. Anote aí, então, para você ler em casa com tranquilidade, Levítico 16, do 11 ao 14. É interessante você ler a partir do 11, que a partir do 11 você vai entender como era o procedimento em detalhes, que a gente tem que entender. E todos esses detalhes, apontam para o que Jesus profeticamente faria na cruz do Calvário. Essa é a parte linda da cristologia, que também revela essa tipologia, ou seja, tudo que aconteceu lá no Antigo Testamento era a sombra daquilo que se projetaria na vida e no ministério do Senhor Jesus Cristo. Perfeito? Entendido? Anotado? É interessante e importante que você tenha isso em consideração. Vamos ao ponto de número 3. Jesus, o Rei dos Reis. Nós já conhecemos Jesus como o maior de todos os profetas. Já conhecemos Jesus como nosso sumo sacerdote. E agora, vamos a Jesus, o Rei dos Reis. Deixa eu dar uma rápida pausa aqui de 2 minutos, só de 2 minutos, nada mais. A nova matéria que vamos estudar a partir de 8 de março, ela vai ser uma matéria assim, tomar lá e dar cá. Como assim tomar lá e dar cá? Nós vamos estudar na metade da aula teoria e na outra metade da aula teremos prática. Como prática? Nós vamos ouvir vocês trazendo mensagens relâmpago. Pastor, eu não sei falar, eu tenho vergonha. Eu acredito que todo mundo fala aleluia, glória a Deus. Amém? Eu estou errado. Quem fala aleluia, glória a Deus? Se você não fala aleluia, glória a Deus, aí temos que chamar Jesus para fazer aquela obra, né? Efatá, abre-te. Ai, pastor, eu morro de vergonha, eu não posso nem abrir a boca que eu fico amarela, pálida de tanta vergonha. Gente, você não está diante de uma congregação de 80, 100, 150 pessoas, né? Você está diante de um grupo de 12, 14, 15, como muito 20 alunos. E aí, procure ter isso em mente, que esta matéria que nós vamos entrar, ela é importantíssima, não no sentido que você vai sair como um grande pregador, oxalá que Deus, né, faça de você um grande pregador, se assim é a vontade dele, mas que você saiba, pelo menos de forma bem básica, alô,
bem básica: comunicar a mensagem de boas novas, comunicar o evangelho, porque é estranho um crente que nunca testificou do evangelho. E eu conheço crentes de 25, 30 anos de fé, parece colocar um zíper e costurar na boca. Não abre a boca para testificar por nada. Irmãos, se Deus nos deu, bonitos lábios, bonitos dentes, né? E para alguns aí uma melodiosa voz, não é somente para cantar hinos ou coisa parecida, é para declararmos também as virtudes daquele que nos amou, Jesus Cristo. Então, essa matéria homilética, repito uma vez mais, o objetivo dela não é fazer todos vocês exímios pregadores, mas de dar um pouco mais de extroversão para falarem em público. Não precisa estar necessariamente diante de uma congregação de 200 pessoas. Quem nunca? Me permita fazer essa pergunta, eu não quero ser indelicado e nem deixar você preocupado ou preocupada. Quem nunca aqui falou diante de um grupo de mais de 50 pessoas? Quem nunca aqui, nunca falou diante de um grupo de mais de 50... Então, todos já falaram, pelo amor... Então eu tô bem na foto, tô bem na fita, né? Irmão Kleber já falou diante de um grupo de mais de 50 pessoas, acredito. Olha lá, o mais quietinho de todos. Está escondendo o tesouro, irmão Kleber. Não, olha o sorriso dele. Se entregou bonito, se entregou maravilhoso. Eu tenho certeza que todos aqui já falaram, né? Já falaram. Por mais tímidos que eu sei aqui, eu aprendi a conhecer alguns de vocês, eu conheço alguns pessoalmente, e pela telinha já detecto que alguns são tímidos. Mas timidez não é para ser uma barreira. Então fiquem preparados. Vai ser muito bonita essa matéria. Tá? Nós vamos ouvir a irmã Jennifer trazendo uma mensagem assim de 5 minutos, né? Irmã Daniele, 5 minutos, e irmã Isabel, se animar, ela passará dos 10, se quiser, né? Mas vamos trabalhar com 5 minutos. Irmão Zandro tá um perigo, né? Estou percebendo, irmão Zandro, quando pegar a palavra, vai longe. Aí eu vou ter que colocar o cronômetro aqui na tela para ele enxergar. Olha lá o dedinho dele. Irmã Fernanda, pelo pouquinho que eu conheço, essa aí é pregadora de mão cheia. Meu Deus. Manúbia, já vi irmão Núbia lá em Boston trazer uma palavra. Já vi o alemão também, né? O alemão assim, ó, vapt-vupt, bem rasteiro, rápido, vai no assunto, né? Não, vamos ouvir todos vocês e vamos ajudar vocês, não é, com pequenas técnicas, né, de oratória. Então, essa matéria vai ser bem diferente. Repito, o objetivo não é fazer de vocês pregadores exímios, mas vocês terão uma boa noção de como lidar com a palavra de Deus. Amém? Então, vamos estar orando. Vai ser uma matéria de 6 aulas, e a gente vai fundo. Tem homilética 1 e homilética 2, para quem for partir para o médio. Então, se você for aterrissar lá no curso médio, você vai encontrar lá de novo, só que mais aprimorada, mais recheada e com melhores técnicas, né, para você desenvolver a arte de pregar sermões. Voltando para Jesus, eu passei de 2 minutos. Jesus, o Rei dos Reis. A Bíblia ainda nos escreve Jesus Cristo como rei. Rei é o chefe soberano de um reino. Ele não é apenas rei, mas rei dos reis, querendo dizer que ele é o maior de todos que passaram na história da humanidade. De todos os reis descritos na história bíblica, aí mencionamos Davi, Salomão, Nabucodonosor, Dario, Ciro, Artaxerxes, quanto secular, ou seja, da história universal, como Alexandre, Augusto César, Tila, Jesus foi o maior. Não adianta, gente, você ler a biografia de grandes reis que passaram nesta história. Como vocês sabem, eu sou historiador por formação acadêmica, por formação universitária, e pensa no homem amante da história dos reis e rainhas que passaram por este planeta. Já estive na casa de alguns desses reis soberanos na Europa, né? Estive diante das tumbas ou sepulturas. Sou um aficionado por estudar a história deles.
Mas nenhum deles, irmãos, por mais importantes que tenham sido, por mais poderosos humanamente que tenham sido, por mais grandiosos e até suntuosos, nenhum deles se compara ao rei que nós amamos, ao rei que não vemos ainda pessoalmente, mas volta e meia ele está nos tocando, nos animando, nos guiando, nos falando, aleluia. Gente, estou falando de um ser vivo, real e presente a todo tempo, Jesus Cristo, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Enquanto que os reis da terra são difíceis de você ter acesso, né? Tive 2 vezes acesso direto à falecida rainha Elizabeth II da Inglaterra. Alguém me perguntou, como é que o senhor se sentiu? Normal, não é possível, normal. Não deu nenhum arrepio, muito pelo contrário, a pessoa até pequenina de corpo, simples, muito simples, estendeu a mão para mim 2 vezes, claro, é um protocolo, é dar para você estender a mão para da Inglaterra, parece que vão matar a mulher, então eu falei, meu Deus, misericórdia, não vou dar choque não. Já tive também 2 vezes com o ex-rei Juan Carlos II da Espanha, conheci, né, quando era príncipe de Astúrias, o atual rei Felipe VI, conheci o imperador do Japão, que já faleceu, Hirohito, então tive a oportunidade de conhecer esses soberanos, não de todos, de alguns, né, e me perguntam, o que você sentiu na presença deles? Nada, só um pouco de curiosidade, interessante, né? Você é o imperador do Japão, você é a rainha da Inglaterra, você é o rei da Espanha. Agora, diante do rei de reis, senhor de senhores, não dá para ficar quieto. Você chora, você fica arrepiado, você louva, você grita, você pula, porque ele é o rei dos reis. Na sua primeira vinda, este rei, Jesus, não foi reconhecido como tal. Por quê? Ele foi humilhado, zombado, tratado com desprezo pelos homens, não viveu em palácio, não trajou vestes luxuosas, não usou coroa de ouro, nem cetro real, não andava com escoltas militares, nem foi aclamado pelo povo por esse título, e quando entrou em Jerusalém, estamos lendo aqui a apostila, Mateus 21, 11, ele fez montado em um jumentinho. Anote isso aqui. Esta é uma das principais razões porque os judeus até hoje, não aceitam Jesus Cristo como Messias de Israel. Esta é uma, não é única, é uma das razões, porque sempre os judeus foram ensinados pelo Talmud, o livro das tradições judaicas, e dentro do Pentateuco, que o Messias viria montado sobre um cavalo branco, porque o cavalo branco na cultura judaica fala de domínio, de conquista, de poder, de força militar. Aí vem Jesus montado no jumentinho, aí todo mundo, quê? Esse aí? Hã? O nosso Messias? Ah, peraí, tem um negócio errado. Isso aí é um falsário, é um embusteiro, é um farsante, né? É um charlatão. E até hoje, né? O judaísmo tradicional o tem, né? Porque os judeus religiosos, eles olhavam para o costume dos grandes generais, reis e imperadores, ao invés de olhar para a escritura, olhar para a simplicidade deste rei, não. Porque Israel sempre, desde do tempo de Saul, lembram-se? Desde o tempo de Saul, eles queriam um rei à semelhança das nações ao seu redor. Israel teve uma oportunidade de ouro de viver plenamente uma teocracia, só que não viveu essa teocracia. Perfeito. Na segunda vinda de Jesus, que será em grande poder, com poder e grande glória, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é o Senhor. Que diferença, né? Isso quando ele voltar com a igreja glorificada no finzinho da tribulação para dar início ao seu governo de 1000 anos. Está lá em Filipenses, Mateus 24, Mateus 25. Diz o texto que ele regerá as nações da terra com cetro de ferro. Salmo 269, Apocalipse 19, 11, 16, 17, 14. Anote aí, o que quer dizer cetro de ferro? Jesus vai governar com austeridade. Por quê?
preste atenção. Vocês passaram pela matéria de escatologia, confere. Outros passaram. Lembram-se como é que vai ser o governo de 1000 anos do Senhor Jesus Cristo? Creio que vocês se lembram. Quem são as pessoas que vão participar do milênio, do governo de 1000 anos do Senhor Jesus Cristo? Qualquer aluno, por favor, bem voluntariamente, abra o seu áudio e, em poucas palavras, responda. Quem serão as pessoas ou os tipos de pessoas que vão estar com Jesus no seu governo de 1000 anos aqui na Terra? A palavra de vocês. Não é possível que vocês não vão se lembrar. Misericórdia. Salvos, né? A irmã Jennifer, interessante, né? Ela fez igual um maestro que eu conhecia em Nova York há algum tempo atrás. Salvos. Aí com a batuta parou. Acho que a irmã Jennifer tem coisa para música. Posso estar errado. A irmã Jennifer tem chamado para música. Foi igualzinho. Assim, só faltou até batuta na mão. Salvos. Quer continuar, minha irmã? Ou passa para outro? Vamos lá. Eu pensei que a irmã ia começar uma nota musical. Os salvos, os arrebatados também. Continue. Que mais? A irmã está no caminho, mas eu estou percebendo que a irmã está com dificuldade de colocar em ordem as ideias. Mas eu sei que a irmã sabe, só está com essa dificuldade, compreende, de colocar em ordem as ideias. Eu tenho certeza que a irmã sabe, né? Quando for falado, vai ser igual um porco na sua mente. Alguém quer completar a abordagem da irmã Jennifer? De Os maneira crentes, mais... repita, os por crentes favor, que irmã morreram, Isabel. ressuscitaram, é isso? Os crentes que Já morreram, morreram, ressuscitaram, ou seja, os ressuscitaram, mártires da tribulação. Perfeito, mártires da continue. tribulação, todos que morrerem até um segundo antes da vinda de Jesus, né? Serão Seriam os mártires da ressuscitados. tribulação que vão ressuscitar e vão governar com Cristo. Ok, quem mais? E os arrebatados, né? Nós que estivermos Os vivos. arrebatados. Perfeito. Irmã Isabel tá ligada, gente. Vocês pensam que a irmã Isabel não tem disjuntor e cabo de reserva? Ela tá aí mostrando que tem disjuntor e cabo de reserva. Tá se lembrando de tudo. E falta mais algum grupo, irmã Isabel? Ou paramos desses dois aí? Eu penso que falta. Perfeito. Alguém mais quer dar uma contribuição? Aqueles que passarem pela tribulação e não se renderem ao anticristo. Excelente, excelente. Mas está faltando alguma coisa, como disse a irmã Isabel, né? Vocês estão para fazer aí uma combinação boa, mas está faltando um elemento aí, que está havendo uma pequena dificuldade em pegar os elementos e colocar numa determinada ordem. Quem são as pessoas que vão participar do milênio? Isso é importante para não haver confusão. Vamos lá. E quem Primeiro, se converterem também, né, pastor? isso. Bom, a senhora está fazendo uma espécie de desenvolvimento, de desdobramento, correto. Mas vamos então colocar na ordem para que possamos entender a coisa. Número 1. Os glorificados. Os glorificados. Quem são ou quem serão os glorificados? Os glorificados são 2 grupos de pessoas em um. Quem são eles? Os justos ressuscitados e os justos transformados. Lembram-se? Quando ocorre o arrebatamento da igreja, o que acontece primeiro? A ressurreição dos justos. Não se esqueça disso, dos mortos justos. Ressuscitaram. Um milésimo de segundo depois, os vivos justos são transformados. E os 2 glorificados, ou seja, ressuscitados e transformados, serão o quê? Glorificados e subirão para o céu para receberem os galardões no tribunal de Cristo e depois participarem das bodas do Cordeiro, e no final da tribulação, no início do milênio, eles descem à terra com Jesus. Esse é o primeiro grupo de pessoas que vai estar no milênio. Segundo grupo de pessoas,
os sobreviventes da tribulação. Os mártires da tribulação, eles vão ressuscitar no final da tribulação, preste atenção, e eles vão se unir aos glorificados, vão ter corpos glorificados. A diferença é que os mártires, preste atenção, que interessante isso aqui, se você se lembra do que estudamos, os mártires da tribulação não passarão pelo tribunal de Cristo, e nem pelas bodas, mas ressuscitarão para a vida eterna com corpos glorificados para se unirem aos outros glorificados que passaram pelo arrebatamento, estão me acompanhando? Que passaram pelo tribunal de Cristo, pelas bodas e regressaram à terra. Pastor, agora deu um negócio aqui dentro. Estou recapitulando. Aí, se você for lá na apostila de escatologia, vai vir tudo à tona, tá? Para você entender que o problema é que na nossa mente nos escapa os detalhes que a primeira ressurreição vai acontecer em 2 etapas. Estão lembrados? Que a primeira ressurreição, a ressurreição para a vida eterna, a ressurreição dos justos, vai acontecer em 2 etapas. Primeira etapa, momento do arrebatamento. Segunda etapa, antes do início do milênio. Porque esta segunda etapa aqui é para ele trazer a vida aos mártires da tribulação. Estão me acompanhando? Vamos lá. Segundo grupo, os sobreviventes da tribulação. Vai ter muita gente que vai morrer. Mas vai ter um grupinho bem pequeno, que vai se converter. Aí vai passar a governar com Cristo no milênio. Estou anotando? Sobreviventes da tribulação, um grupo muito pequeno, terão que primeiro receber Jesus como Senhor e Salvador, e aí vão entrar no milênio para governar com ele 1000 anos. Terceiro grupo de pessoas que vão estar no milênio, aquelas que vão nascer. Espera aí. Mas elas vão nascer de quem? Dos glorificados ou dos sobreviventes da tribulação? Resposta, dos sobreviventes. Porque os glorificados terão corpos glorificados, semelhante a aos anjos. Lembram-se? Os anjos não se casam e não se dão em casamento. Então não vai haver procriação. Não vai haver relacionamento sexual entre os glorificados. Então, se um glorificado quiser ter relação sexual com outro, vai conseguir? Não. Não vai ter nem instinto sexual para começo de conversa. Não vai ter o libido. Não vai ter aquela coisa. Não vai existir. E nem uma pessoa de corpo natural vai se engraçar com um glorificado, que não vai dar em nada. Um negócio estranho, né? Na nossa cabeça não faz sentido. Mas esse sentimento de sexualidade só vai dominar as pessoas de corpos físicos naturais, que hoje temos. Quem está me entendendo, gente? Quem está me entendendo? Teve um aluno que estava preocupado. Pastor, se eu estou glorificado. E aí vem uma menina e se engraça comigo. Não vai dar em nada. Primeiro a menina vai se dar conta que você está glorificado. E ela sabe que não vai dar nada. É como diz aquele ditado, desse mato não sai coelho. A gozada dos anos 80 dizia, né? Desse mato não sai coelho. Realmente, não vai dar em nada. Interessante, gente, vai ter uma consciência enorme. Ninguém vai precisar ensinar. Não, esse aqui é um glorificado, ele não tem como se procriar. Vai haver uma consciência entre os glorificados, está me entendendo? E vai ter uma consciência entre os glorificados e os não glorificados. Então vai ver o que? Respeito. Cada um vai saber naturalmente os seus limites, até onde podem ir. Então, esse terceiro grupo de pessoas que vai nascer no milênio serão resultantes das pessoas que sobrevivam à tribulação, tá? Não serão resultado de procriação entre os glorificados, porque os glorificados não terão a capacidade mais de se procriarem ou de se relacionarem sexualmente. Agora, interessante essa expressão. E ele regerá as nações com vara de ferro. O que isso quer dizer? O que é vara de ferro? Quem nascer no milênio, ou quem sobreviver à tribulação e entrar no milênio, preste atenção, vai entrar sob condições sobrenaturais. Diz o Antigo Testamento que assim como as águas enchem o mar, a glória de Deus
encherá toda a terra. Então vai haver o quê? Uma consciência da presença e da glória de Deus na terra. Ninguém vai ensinar, por exemplo, eu não vou ensinar o Kleber a adorar Jesus Cristo. Vai ter uma consciência, automática, natural, porque a glória de Deus vai estar enchendo toda a terra. Então o Kleber já sabe, não, eu tenho que adorar o Rei Jesus, senão o negócio pega pro meu lado. Eu já sobrevivi, já saí fora. Mas isso não vai acontecer nos glorificados. Presta atenção. Essa situação de reger as nações com a vara de ferro vai acontecer aos que sobreviverem à tribulação e aos que nascerem no milênio. Ou em outras palavras, os que tiverem corpos naturais. Guarde isso, os glorificados não vão ter problema. Nem com pecado, nem com obediência, nem com problema de insubmissão. Tá claro isso? Que vamos estar no estado de perfeição. Perfeitos seremos. Uau, glória a Deus por isso. Mas os não glorificados, eles vão ter que se sujeitar às regras. E as regras vão ser duras, porque Satanás vai estar preso por 1000 anos. Me acompanhe. Ele vai estar preso por 1000 anos. Preso por 1000 anos, o provocador do pecado não vai estar presente. E a terra vai estar cheia da glória de Deus. Então, todas as condições de adorar, servir, obedecer a Jesus vão estar ali. E o camarada que deu uma de duro, deu uma de João sem braço, deu uma de negligente, aí Jesus vem e desce a vara de ferro. Vai ser um negócio duro. Mas para provar que o ser humano ainda tem a sua tendência pecaminosa. Estão me entendendo? O provocador do pecado não vai estar presente, que é Satanás, vai estar amarrado 1000 anos. Mas o pecado original de Adão vai estar sobre os corpos dos não glorificados. Não vai acontecer com o irmão Wallington, nem por brincadeira. Isso não vai acontecer com o irmão Zandro, nem comigo, se eu estiver lá, se Deus quiser. Nem com o irmão Kleber, porque vamos estar todos nós glorificados. Como estão me entendendo, gente? Isso. Deixa eu avançar, porque nós temos 5 minutinhos para fazer o fechamento. 5 minutinhos. Vamos lá. Ok. Ele regerá as nações com cetro de ferro. Aí você pode ir lá no Salmo capítulo 2, versículos 6, 9, Apocalipse 19, 11 a 16 e 17, 14. Muito cuidado com esse texto aqui que eu vou falar agora. Salmo 2, verso 6. Vamos lá, rapidíssimo. Eu tenho que terminá-lo em 4 minutos. Salmo 2, verso 6. Eu, porém, constituí o meu rei e sobre o meu santo monte Sião. Verso 7. Proclamarei o decreto do Senhor, ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Verso 8. De mim eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra tua possessão. Anote aí o Salmo 2, versos 6, 7 e 8. Este salmo está todo direcionado a Jesus como o rei no milênio. E o que acontece? Porque eu estou mencionando isso. Em cultos de missões, cultos missionários, o que é que fazem? Pegam isoladinho o verso 8. Pede-me as nações por herança, que eu te darei. Ou animado, né, com missões, usa um texto que não cabe. Não cabe nós usá-lo para o uso de missões. Meu Deus, eu não sabia, porque você está tirando esse texto de contexto. Você não pode interpretá-lo sozinho, isolado. Quantos estão me entendendo? Esse é um problema que ocorre, ou não? Eu estou enganado. Eu já fui a dezenas de cultos de missões e é um tal de pede-me as nações por herança que eu te darei. Epa, tá fora de contexto. Esse texto é uma profecia ligada a Jesus, quando seja o rei de toda a terra no seu governo de 1000 anos. Anotou? Se alguém usa esse texto
para fazer menção à obra missionária está fora de jogo, está fora de lugar, está completamente de contexto. E muita gente, infelizmente, por não entender isto, porque esse é um princípio da hermenêutica bíblica, interpreta de cabeça para baixo o Salmo 2, versículo 8. Terminando, tá? Isso aqui é interessantíssimo, não é? Número 2, Jesus como rei é Rei da glória, Rei formoso, Rei dos judeus, Rei eterno, imortal, Rei dos reis, Rei das nações. E número 3, todo rei tem um reino. O reino é um estado governado por um rei. O reino de Jesus é um reino que domina sobre tudo, um reino de todos os séculos, não é deste mundo, este mundo se tornará o seu reino, o reino é de Deus e de Cristo. Jesus já é o reino no trono da sua vida, é a pergunta que fazemos. Se já o é, então você também herdará o reino. Na próxima aula, na finalização da nossa aula de Cristologia, nós vamos entrar neste complemento, tá? Anote aí, então a gente vai falar sobre este complemento de grande importância. E não se esqueçam que a nossa provinha vai acontecer baseada nos exercícios, serão 12 questões unicamente, tá? E vai acontecer entre 9h30 e 9h40. O aluno que não puder fazer essa provinha, automaticamente vai fazer na quarta seguinte, e se não fizer na quarta seguinte, aí não tem mais como fazer. Aí vai perder essa matéria e vai perder nota. Tá? Então, faça um esforço. Se você não puder na próxima quarta, então você tem a chance da quarta seguinte. Agora não podemos estender por 2 quartas à frente. Perfeito? Dúvidas? Alguma dúvida? Está tudo bem esclarecido? Maravilha! Perfeito. Os exercícios, então, já foram corrigidos. Fiquem ali agarradinhos com o gabarito. Estudem os exercícios pelo gabarito de respostas que já postamos no grupo. Se por um acidente alguém deletou, só me avisar, pastor, acidentalmente deletei do meu grupo o gabarito. Me fale que eu devolvo para você no seu privado, né? Ou faço a repostagem no grupo, porque não me custa absolutamente nada. Próxima matéria, então, introdução à homilética, né? Para alguns aqui vai ser a última matéria, como para o irmão Wellington, irmã Núbia, então alguns alunos já estão passando como matéria final, certo? Mas que infelizmente não vai dar a eles a condição de participarem, porque está muito em cima da formatura de 18 de março. Então eles vão automaticamente para a formatura do 3º sábado do mês de novembro, né? Que vamos fazer em Massachusetts, se Deus quiser, que vai ser uma em Connecticut e outra em Massachusetts. Então, a formatura do mês de novembro será em Massachusetts. No caso da irmã Daniele, né, quando chega lá a data dela, se Deus me der o papel, meu documento, gente, eu vou ter o prazer de no Brasil fazer a formatura da irmã Daniele. Ou, se acontecer melhor, né, Deus puxar a irmã Daniele para cá. Aí vai ficar bonito, irmã Daniele. Se Jesus abençoar e seu esposo concordar, viriam vocês dois, né, com a sua filhinha, e a gente vai pensar numa maneira, não é promessa de deputado baiano, mas a gente busca uma maneira de, não é, ajudar com os custos a nossa irmã Daniele. Faríamos isso com profundo prazer, mas chegando lá, quando a gente estiver pertinho de chegar a data, irmã Daniela, a gente vai trabalhar com essas duas possibilidades, né? Se Jesus me der o documento, eu vou aí, não vou ter nenhum problema, né? Fazemos um festão aí na sua igreja, mas se isso não acontecer até lá, vamos ver uma forma de trazer a irmã Daniele, encaixar aí dentro de uma formatura que também vai ser bonito na terra. Amém! Terminamos hoje a nossa aula de Cristologia, é a penúltima, lembrando que no próxima quarta-feira, dia 1º de março, finalizamos a matéria e faremos a provinha entre 9h30 e 9h40, dia 8 de março, então começamos a matéria Introdução à Homilética. Vamos agradecer a Deus em oração. Obrigado, irmão Kleber. Sempre disposto, primeiro chegar ali na fila. Obrigado, irmã Jennifer. Hoje ela se perdeu só um pouquinho, né? Mas se encontrou de novo, né? Não tem jeito, não sei, imagina, se perde, eu vou atrás dela. Obrigado ao casal Soares, melhorou 1000% a conexão, já estava triste, né? Vocês estavam assim tremendo, tá um negócio, parece que está passando um furacão aí na residência de vocês. Obrigado, irmã Isabel.
batalhou bastante, chegou hoje a tempo, né? Infelizmente não é sempre possível, mas hoje a Deus abençoe, estamos aí. Irmã Daniela, obrigado, né? 00:10, irmã Daniela está acordada, deve ter tomado, né? Aquele garrafão térmico de café, tá ali ligada. Obrigado, irmã Fernanda e irmão Zandro. Irmão Zandro, infelizmente não conseguimos nos encontrar nesse final de semana, né? Imaginei, né? Pela conversa que tivemos, né? Que o seu corre-corre não é de coelho, não, é de lebre nuclear. Eu até fiquei confortado. Não. Só se Jesus fizer um mover aí diferente que eu vou conseguir ver irmão Zandro, né? Quando chegou lá no sábado, eu olhei no relógio. Não. Irmão Zandro, irmã Fernanda deve estar, ó, em alta velocidade, dando voltas aí nas coisas da família e da obra de Deus. Mas não faltará oportunidade, né? Eu creio que esse ano ainda voltarei de novo à ilha, se Deus quiser, e aí uma dessas a gente vai se encaixar com o encontro. Irmão Zandro estará então nos despedindo com uma palavra de oração. Muito obrigado, Deus nos abençoe. Nos encontramos então na próxima quarta-feira, dia 1º de março. E não se esqueça, você que não fez o seu pagamento, não deixa passar para o dia 1º. Se passar para o dia 1º, você vai pagar multinha, tá bom? Evite isso na medida do possível. Irmão Zandro, por gentileza, nos levando a Deus em oração, agradecendo a aula de hoje. Amém. Glorioso Deus, Pai Celestial, graças nós te damos ao Senhor Deus por este momento que passamos, Senhor Deus, na tua presença, aprendendo Graças um pouquinho mais da tua palavra. Nós te agradecemos, Senhor Deus, pela vida, Senhor Deus, de cada aluno, cada família Aleluia. representada, Senhor Deus. Continua, Senhor Deus, nos capacitando, nos trazendo entendimento, Senhor Deus, e que nós venhamos não ser apenas ouvintes, mas sim praticantes, ó Pai. Graças Te te peço damos, também, Pai. Senhor Deus, pelo nosso professor, Senhor Deus, pelo nosso mestre, o pastor Luiz, Senhor Deus, que continua abençoando, usando ele profundamente, Senhor Deus, nessa árdua tarefa de ensinar a tua palavra. Nós te agradecemos por tudo, confiantes na vitória, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nosso lema, seriedade. Seriedade. Compromisso. Disciplina. Seriedade. Compromisso. Disciplina. Seriedade. Compromisso. Disciplina. É necessário que ele cresça. E que eu diminua. É necessário que ele cresça. E que eu diminua. É necessário que ele cresça. E que eu diminua. E a Deus damos o quê? A honra, a glória e o poder. Deus os abençoe no poderoso nome de Jesus. Uma ótima noite, ótima semana. Amém. E até 1º de março. Em 1º de março estamos aí firmes e fortes com a graça de Deus. Muito obrigado. Tenham um bom descanso e nos vemos lá. 1º de março, quarta que vem. Paz do Senhor a todos.